Lucas capítulo 10, Jesus disse o seguinte: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que isso significa? Caiu de onde? Por quê? Quem derrubou? O que esse texto significa? Fique aqui até o final, sem dúvida vai valer a pena, porque eu vou falar aqui sobre o capítulo 10 e, obviamente, entendendo dentro do contexto o que isso significa, tá bom? Se você chegou aqui agora de paraquedas, então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal Pouco Tempo. E todo sábado tem uma série aqui onde nós estudamos um capítulo da Bíblia por semana. É claro que de uma forma resumida, panorâmica, mas é um capítulo da Bíblia, então acompanhe comigo o capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Mas, antes de realmente começar, queria pedir a você, como sempre, como todo youtuber pede, se inscreve no canal, deixa like, compartilha. Isso tudo ajuda demais aqui no canal, fortalece o canal, né? E espero também que seja bênção aí na sua vida, como é aqui na minha. Porque estudar a palavra de Deus, ela é muito viva. E quando a gente olha o capítulo 10 de Lucas, nós vemos muita ação, nós vemos o serviço ao Senhor, nós vemos como é amar a Deus de todo o coração, porque lá na frente, no versículo 25, um mestre da lei pergunta a Jesus qual é o maior mandamento. Então nós vamos ver que desde o início do capítulo já é descrito qual é o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus significa obedecê-lo. Obedecê-lo. E aí o capítulo, eu falo rápido às vezes, né? Eu me atrapalho. Mas o capítulo 10 começa com uma ação. Jesus envia os seus discípulos para irem por todos os lugares falando do amor dele. Falando dele, e ele envia 70 discípulos de 2 em 2, então as duplinhas, para irem às cidades e pregar o evangelho. E ele diz no versículo 2, um versículo que é muito conhecido, que a gente fala muito aí nos meios cristãos, que diz o seguinte: Jesus fala: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para a sua colheita. E essa é a realidade até hoje. E o mandamento continua. Nós precisamos orar ao Senhor para que envie trabalhadores para a sua colheita, para a sua seara, mas nós precisamos ser esses discípulos enviados pelo Senhor. Porque se você diz ser discípulo, mas você não é enviado, você não age, você não fala de Deus, é uma coisa complicada. Tem até um livro que eu já até comentei dele sobre aqui no YouTube, um livro do pastor Gerson Rocha, que o título é Quem Há de Ir por Nós? E aí ele diz lá o seguinte, é uma frase muito impactante, pensando, acho que nesse texto e em outros, mas ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, que muitos acham que os que nunca ouviram do evangelho estão salvos, porque nunca ouviram. Só que ele fala assim, a pergunta que nós deveríamos ter, ou então a inquietação que nós deveríamos ter é a seguinte: será que estão salvos os que negam a salvação aos perdidos? Será que está salvo aquele que diz ser seguidor de Cristo, mas não obedece aos mandamentos de Cristo, de ir por todo mundo, de fazer discípulos, de pregar o evangelho? Então fica já uma reflexão muito profunda a respeito do nosso amor a Deus. Nós amamos a Deus, então precisamos obedecê-lo, porque a obediência é um reflexo do amor que nós temos por Deus ou não. Porque a desobediência vai demonstrar que não amamos a Deus. E aí o texto continua, Jesus dando várias diretrizes para eles. Olha, vocês vão na cidade, procurem ali uma casa de bem, uma casa de paz, uma família acolhedora. Fiquem naquela casa, coma aquilo que lhe for dado, o sustento Deus vai suprir. E aí o versículo 7 fala assim: permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece o salário. Então o salário seria o alimento, seria a provisão. E aí nessa cidade deveria se pregar as boas novas de salvação. Se as pessoas da cidade não quisessem recebê-los, então eles deveriam não insistir, não ficar dando murro em ponta de faca, mas sacudir
o pó da sandália e partir para outra cidade que lhes aceitasse, porque o evangelho é um tesouro muito precioso. E nós não podemos ter a atitude de, gente, por favor, aceita Jesus. Gente, Jesus é amor. Gente, olha, você precisa, Deus precisa de você. Deus te ama, porque às vezes a gente passa um evangelho assim, parecendo que Jesus está implorando, gente, por favor. Não, é uma preciosidade que a mensagem é, gente, vocês estão perdidos. Vocês estão cegos, vocês estão nus, vocês estão caminhando para a perdição. Mas Deus, em amor, resolveu o nosso problema enviando Cristo. E aí, diante de uma mensagem esclarecedora, a reação que precisa ser aquela de Barnabé. Lembra de Barnabé? Jesus vai passando e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós precisamos ter uma mensagem onde as pessoas gritem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me salva, me liberta, eu preciso do Senhor. Mas, infelizmente, às vezes a gente inverte e fica parecendo que a gente está pedindo, por favor, para a pessoa crer em Jesus. É claro que as pessoas são livres, mas nós precisamos pregar. Olha, igual o C.S. Lewis, em alguns dos seus livros, ele já disse, nós nascemos do lado errado da guerra, nós nascemos do lado da rebelião e agora nós temos a possibilidade, através de Cristo, de passar para o lado correto, que é diante de Deus, crendo em Jesus como nosso Salvador. Então Jesus, ele veio nos libertar, Jesus, ele veio nos restaurar, Jesus veio nos dar uma nova vida, tudo através da vida e da obra dele. Ele fez tudo. Então é uma mensagem de grande alegria. E aí, o texto fala no versículo 18, que foi que eu comecei o vídeo, de que Jesus fala: então ele disse, vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Algumas pessoas vão dizer que essa movimentação que estava tendo ali, Jesus, 70 discípulos, muita gente ouvindo o evangelho, muita gente crendo em Jesus como seu salvador, alguns vão falar que Satanás, então, ele desce com ira para tentar destruir, para tentar acabar com aquilo ali. Só que essa não é a interpretação correta. Não é, porque no grego, quando fala que ele caiu, essa queda representa derrota. Jesus, ele tá falando isso e ele tá mostrando para os seus discípulos que o diabo já está derrotado. Então, a igreja avança e as portas do inferno não prevalecem. Não é que a gente tá ali lutando e aquela guerra e as portas do inferno quebrando com muito esforço. Não, o inferno tá recuando e a igreja avançando em vitória. Aqui, quando Jesus vê Satanás caindo, Jesus está dizendo, olha, Satanás está derrotado. Ele foi derrotado ao nascimento, a partir de sempre, né? Mas aqui colocando historicamente o nascimento de Jesus. Depois, no deserto, na tentação de Jesus, como nós já estudamos aqui, Satanás é derrotado. Jesus mostra e prevalece sobre ele, mostrando que ele não apenas queria salvar, mas que ele pode salvar, porque ele tem todo esse poder, toda essa capacidade, toda essa autoridade. Então o diabo, ele é derrotado. E é isso que Jesus está falando. Olha, avance, pregue o evangelho, a luz, ela adentra a escuridão, o inferno e o diabo recuam diante da palavra. Não é uma igreja se defendendo e recuando, não, é uma igreja avançando, é o evangelho avançando para cima e o diabo recuando porque ele já é derrotado. É isso que significa essa passagem. E aí, esse texto cheio de ação, agora nos dá o mandamento que eu falei lá no início, que o mestre da lei chega para Jesus, Jesus, qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus fala, olha, ama o Senhor teu Deus de todo teu coração, vou ler, né? Jesus pergunta, o homem responde. O homem responde, porque é assim, vou voltar para vocês não ficarem aí perdidos na minha conversa que é rápida, né? Eu falo muito, muito rápido. O mestre da lei disse assim, certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova, com uma pergunta, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, o que a lei de Moisés diz, como você a entende? Aí ele vai falar o Shema de Israel, que está lá em Deuteronômio 6, versículo 5. É aí o cerne,
a parte mais importante da doutrina de Moisés e da lei e da religião judaica. Ele fala, o homem respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse, está correto. Disse Jesus, faça isso e viverá. E aí Jesus traz uma parábola do bom samaritano, que eu acredito que muita gente aí conhece, essa parábola tão bela, de que havia um homem que foi pego por assaltantes, ele foi assaltado e deixaram ele semi-morto. Aí passou um sacerdote, não deu atenção para ele, passou um levita, não deu atenção para ele, e passou um samaritano. E o samaritano cuidou dele, botou ele no cavalo, colocou azeite em suas feridas, levou ele para uma hospedagem, pagou tudo ali e tal. E aí no final, Jesus disse, qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu, nem falou que foi o samaritano, né? Que eles não gostavam dos samaritanos. Ele disse, aquele que teve misericórdia dele, o samaritano. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Jesus, nesse texto, está falando de ação, de obediência. Obedecer a Deus é fazer o mesmo. Obedecer a Deus é cumprir os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus. Esse é cumprir isso é fazer a vontade de Deus. E aí o texto continua trazendo de novo esse fazer a vontade de Deus, que aí fala sobre Jesus visita Marta e Maria. E aí vocês sabem dessa história. Duas irmãs, elas estavam lá em casa, na casa delas, lá em casa, né? Limpando, cuidando, aí Jesus chega. Maria senta ali no chão, tal. Eu acho que é no chão, né? Não sei. E aí ela fica ouvindo o mestre, prestando atenção, bebendo da preciosidade. Jesus estava ali à sua frente. Já Marta tá ali, ó, um monte de coisa pra fazer, ocupadérrima, comida pra fazer e tal, e ela lá ocupada, e aí ela fica incomodada, porque Maria tava perdendo tempo, tava sem fazer nada diante ali de Jesus, e ela fala, Jesus, fala pra Maria aí me ajudar, eu tô aqui esbaforida, com tanta coisa pra fazer. E Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte, e falou, Marta, você tá muito atarefada, muito estressada com muita coisa. Maria escolheu a melhor parte. E ninguém vai tirar isso dela. Então, obediência ao Senhor é uma vida de ação, obedecendo os mandamentos e ouvindo e se recarregando da palavra que vem de Jesus. Por isso que sempre nos meus vídeos, nesses vídeos de sábado, eu falo, leia a Bíblia. Gaste, na realidade, invista tempo de leitura, de meditação na palavra de Deus. Nada substitui esse tempo devocional seu com Deus. Faça como Maria. Porque um discípulo verdadeiro de Jesus é aquele que se alimenta da palavra e vive em obediência. Amar a Deus significa obediência. Sabendo que o diabo já está derrotado, ele já caiu, ele já está com a vida dele entregue à perdição que ele terá. E nós estamos avançando. Nós precisamos então fazer o quê? Viver uma vida de obediência ao Senhor. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Deus te abençoe. Semana que vem vamos para o capítulo 11 do Evangelho de Lucas, sempre observando a palavra de Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde e até a próxima.